Bom dia! Ontem a atividade era criar 2 orelhas do livro Alfabeto Escalafobético, certo? Para isso, a Pro ainda deu a indicação de que se vocês ainda não tivessem lido o livro, era o momento de ler, porque para isso a gente precisa ter informações do livro para criar a orelha dele. E quem já leu poderia reler para relembrar as informações. Então vamos lá. Eu peguei aqui na escola alguns livros que têm orelhas. Então vamos ver quais são as informações e como que são essas tais orelhas. Pois eu recebi alguns desenhos de orelhas humanas ali. Mas era para desenhar orelhas humanas ou era para criar as orelhas do livro? Criar as orelhas do livro. Ontem a Pro mandou um vídeo que explicava direitinho o que eram as orelhas do livro. Mas hoje eu vou explicar novamente para vocês com esses exemplos aqui que eu peguei aqui na escola. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro livro é Comidas de Muitos Jeitos, da Bia Monteiro. Olha só. A orelha, ela fica presa na capa, certo? E na contracapa. Então eu vou ver a primeira orelha, que é a que está presa na capa. Aqui traz informações sobre o projeto Ação Saudável. Esse livro ele foi desenvolvido por meio desse programa Ação Saudável. E aqui traz um pouquinho das informações sobre esse programa, que é voltado à alimentação. E na última orelha, que é a que fica presa na contracapa, nós temos aqui um pouquinho da informação sobre o ilustrador Samuel Rodrigues e aqui embaixo da Bia Monteiro, que é a escritora deste livro, tá? Então, na segunda orelha nós temos as informações sobre o ilustrador e a escritora e na primeira sobre o programa do qual esse livro faz parte. Beleza? Essas são as informações deste livro, das orelhas deste livro. Vamos pegar um outro exemplo. Fernando Pessoa, O Amor Bate a Porta. Olha lá. Então, na primeira orelha, nós temos aqui, quem foi Fernando Pessoa? Então, nós temos um texto explicando quem foi Fernando Pessoa. Então, fala aonde que ele nasceu, em que ano, que ele era órfão, ele ficou órfão aos 5 anos, né? Foi levado pela sua mãe e seu padrasto para a África do Sul, fez vários cursos, e aí vai contando a trajetória de vida dele, certo? Tá vendo que aqui no final, ó, não terminou, né? Aqui ele separou uma palavra. Por quê? Porque na última orelha, eles continuam a falar sobre este autor, tá? E quem escreve, essa daqui no caso, é uma orelha assinada, é o Elias José. Então, o Elias José é quem conta um pouquinho da vida do Fernando Pessoa. E aí ele começa na primeira orelha e termina na segunda, certo? Olha, esse é um outro jeito de pensar nas orelhas. Agora, deste outro livro, Do Outro Lado da Rua. Esse é um orelhão, olha. A orelha é quase que do tamanho da capa, certo? O que eles colocaram? Na primeira orelha, colocou as cores que aparecem no livro, que são predominantes no livro, e colocaram aqui, ó, coleção História à Vista, livros de imagem. Então, é uma informação importante sobre o livro, que ele faz parte desta coleção e que ele é um livro, ó, só de imagens, tá vendo? Ele não tem texto, é um livro só de imagens. E na última capa, mesma coisa, ó, é um orelhão. Tem as cores predominantes e um pouco da história da autora, contada por ela mesma. Então, olha só, me chamo Cristina Carvalho ou Cris Eixe, e aí ela continua, tá? Ela contando um pouquinho da história dela. Então, aqui nós vimos 3 possibilidades diferentes de criação de orelhas de livro. Muito bem, o que vocês vão fazer?
Quem só desenhou naqueles 2 espaços, poderia desenhar? Poderia ter ilustrações, não tem problema. Uma das orelhas poderia ser só ilustração? Poderia, mas pelo menos uma delas necessita que tenha algum texto criado por vocês, tá? Então, mesmo quem desenhou lá naquele espaço do livro vai fazer o seguinte: agora no seu caderno você vai pensar quais informações seriam importantes colocar referente ao livro Alfabeto Escalafobético. E aí? Então, olha só, essa é a capa do livro, né? Alfabeto Escalafobético. Lembrando que a orelha, ela é uma sequência dessa capa, então a gente pode pensar que cores eu posso utilizar aqui, de que forma eu posso apresentar essa orelha. Teve um colega aqui que colocou um monte de letras do alfabeto, ficou bem bacana, né? É uma possibilidade. Teve uma colega que colocou um desenho e colocou um nome dentro. Também é uma possibilidade para uma delas, né? Mas agora Pro quer que vocês criem pelo menos um textinho de alguma informação importante sobre o livro, ou sobre o autor, ou sobre o ilustrador, tá? Pensando nesses modelinhos que a Pro te mostrou. Então, como nós temos a orelha na frente, né, na capa e na contracapa, olha, elas são de cores diferentes, tá vendo? Então você pode pensar, quais cores eu utilizo para o fundo dessa orelha, tá? Posso colocar desenhos? Posso, mas eu preciso que pelo menos uma tenha uma informação, tá bom? Então agora vocês vão no caderno, para quem já fez no livro Jornada Literária, né? Vocês vão fazer no caderno, façam lá o retângulo da orelha bonitinho, tá? E dentro, criem um texto criativo com alguma informação que vocês considerem importante, que você acha que seria legal passar para o leitor do livro Alfabeto Escalafobético, beleza? Agora vamos continuar apreciando as obras dos nossos colegas, só que agora com um mobile de palavras. Olha quantos mobiles legais e diferentes foram criados. E o seu, como ficou? Envie a foto para a sua professora, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.